Desafios da vida familiar é o tema do programa de hoje. Marcel Mariano, de Salvador, Bahia, é o nosso convidado. A mensagem do Momento Espírita será Detalhes de Deus. A meta do ser humano é atingir o amor universal ensinado e exemplificado por Jesus e consiste em fazer ao próximo todo o bem que deseja para si. É na vivência em família, onde enfrentamos graves desafios, que nos preparamos para vencer o egoísmo e conquistar o amor irrestrito. Se não conseguimos viver em harmonia num grupo de poucas pessoas, no ambiente familiar, como é que amaremos os demais indivíduos que compõem a humanidade? Hoje vamos conversar com Marcel Mariano sobre alguns desafios presentes na família depois do Momento Espírita. Quando Deus criou os homens e os colocou para viver sobre este planeta, teve o cuidado de, como zeloso Pai, preparar todos os detalhes. Desceu a pormenores em sua providência e sapiência. E assim, para que o homem pudesse gozar das experiências mais diversas, exercitando os seus 5 sentidos, ele salgou as águas marinhas, conferindo-lhes especial qualidade. Colocou doçura no mel e perfumes variados nas flores. Aplicou delicada penugem em alguns frutos e aveludou as pétalas de inúmeras flores. Estabeleceu que um leito macio seria disposto no seio das florestas e dos bosques pelas próprias folhas caídas. Assim, em dias de cansaço, o homem poderia delas se servir para momentos de repouso, enquanto contemplasse a variedade infinita das tonalidades da verdura das copas. Para iluminar as noites, pintou de prata a lua e colocou brilho nas estrelas que enchem as noites de claridades diversas. Concedeu a liquidez das águas cantantes instrumentos diversos, a fim de que as cachoeiras caíssem com estrondo, como se estivessem executando sinfonias na percussão. Enquanto aos riachos e fontes entregou sofisticados violinos para que compusessem delicadas harmonias. Estabeleceu que a gota de orvalho cintilasse tanto ou mais que o brilhante precioso arrancado da terra. Na intimidade da ostra, estabeleceu a silenciosa produção da pérola e ao vento fez escultor, enquanto percorresse sem cansaço, através dos milênios, a dureza das rochas, com seu especial e paciente cincel. Também o deixou livre para despentear a cabeleira das árvores, acariciar as flores miúdas e as campinas. Mas foi ao criar a maquinaria humana que ele mais se esmerou. Criou um engenho perfeito de causar inveja a qualquer grande sábio ou inventor. Quilômetros e quilômetros de vasos e artérias em funcionamento solidário. Hormônios, glândulas, órgãos, cada qual com sua função específica, atendendo à ordem geral. Soberano, o cérebro governa, o coração cadencia o bombeamento do sangue, o sistema digestivo produz energia. Por fim, para que os seus filhos não pudessem alegar ignorância de sua presença, instalou no ser espiritual a sua própria essência imortal e gravou de forma indelével as suas leis na consciência. E a cada um legou um destino final, a perfeição. Por ser pai amoroso, previu que em alguns momentos os filhos distantes do lar paterno poderiam se sentir acabrunhados e tristes. Por isso, criou um mecanismo de diálogo que supera os mais modernos aparelhos de comunicação. Nada que possa superar os fios do pensamento, que atravessam o espaço com mais velocidade do que a luz e recebem retorno imediato de quem sempre se encontra a postos, em atenciosa prontidão.
Deus nos é apresentado como infinito em suas qualidades, único, perfeito, muito além do que possamos conceber nós, filhos limitados e imperfeitos. Se isso nos parecer difícil de entender, apreender, contemplemos o mundo que nos rodeia e, na variedade inesgotável das bênçãos, haveremos de descobrir o Deus bom, previdente, onisciente, todo-poderoso, todo amor. A mensagem que apresentamos hoje está no CD número 26 e tem o título Detalhes de Deus. Marcel Mariano, de Salvador, Bahia, trabalhador da Mansão do Caminho e da Federação Espírita Baiana, é nosso convidado e vai nos falar sobre desafios da vida familiar. Olá, Marcel, é com muita alegria que recebemos você em nosso programa. Vamos conversar um pouquinho sobre a família. Quais são, a seu ver, os grandes desafios da família na atualidade? Primeiro, o grande desafio é a família se autoconhecer. Mas para isso, se conhecer coletivamente, é necessário que as pessoas individualmente que a compõem se conheçam. Então o cônjuge, o homem, a mulher, devem ter muita consciência quando estabelecem um namoro com vistas ao casamento. O que efetivamente querem? Desejam ter filhos, têm a maturidade de receber esses seres para dar toda a assistência que esses pequeninos estão chegando? E se a consciência espírita os banhar, fica mais grave ainda as reflexões, porque eu tenho consciência de que eu não sou pai, eu estou pai. Ninguém é pai, quem é pai é Deus. Deus faz espíritos, nós fornecemos o uniforme para vestir esses espíritos, que é composto de osso, de carne, de cartilagem. E tem prazo de validade este uniforme. Então eu estou pai. Então aquele espírito vem como uma pedra que eu preciso lapidar. Mas eu preciso saber se eu estou lapidado para ajudar aquela alma a superar os seus desafios. Então a compreensão, a questão do respeito, de estar ao lado do outro na dificuldade, não ser arrastado pelo canto da sereia, pelas ilusões hoje tão em moda, as ilusões físicas, porque tanto quanto a mulher pode iniciar o casamento bela, mais tarde ela perderá o vício pela idade. O homem também. O homem pode começar o casamento como um guapo, mais tarde ele também pode vir a ser um sapo. Então ele também perde a beleza orgânica, porque é uma quadra da vida, e vai ficar a beleza espiritual e a estesia da companhia daquele que eu elegi para ser a minha parceira ou meu parceiro durante um largo trato de vida. E como que a doutrina espírita vê a separação dos casais? Allan Kardec, já há 157 anos, abordou isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864, quando publicou o Livro dos Espíritos, no dia 12 de abril daquele ano, o Evangelho, melhor dizendo, ao colocar no capítulo 22 a abordagem sobre o casamento, a indissolubilidade do casamento. Mas ali ele se posicionou claramente favorável ao divórcio. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina absolutamente divorcista, porque é melhor legalizar uma situação que já morreu de fato do que perseverar numa postura falsa, numa postura hipócrita. Hipocrisia é manter um casamento que acabou. Então, se o casamento acabou, chegou ao final, os sentimentos não mais me permitem estar ao lado daquela pessoa, é de muita nobreza, de bom tom, é ético e é legal que eu estabeleça o divórcio. Agora, se o divórcio é um remédio, não deve ser usado abusivamente, porque senão o doente pode acabar intoxicado por excesso de medicação. Ele toma tanto aquela medicação que intoxica o fígado, os rins. Então eu não posso entrar num casamento e dele sair impunemente, irresponsavelmente pelo divórcio, fazendo das pessoas joguete para colocar a minha libido para fora. Então o divórcio deve ser utilizado no momento certo, quando todas as tentativas foram feitas para resgatar a sublimidade do casamento. Não sendo possível, o divórcio é perfeitamente natural dentro do processo evolutivo.
E qual deve ser a postura dos cônjuges após a separação? Como diria o Dr. Francisco Cajazeiras, do estado do Ceará, existe vida depois do casamento. Portanto, a vida não termina quando um casamento acaba. Como dizem alguns amigos na Bahia, a fila anda. A fila anda. E muitas vezes eu vou tentar reconstruir a minha vida, se me aprouver. É possível que o cônjuge que fica ferido, que fica amargurado, aquele que mais sofre, o mais sensível, dê a si próprio um tempo para reestruturar. E é um período valioso em que você pode investir em sua casa, em sua profissão, em sua carreira, fazer uma viagem, conhecer um outro país, dominar um idioma, tocar um instrumento musical que você desejava tanto, porque agora lhe sobra tempo. Só que nesse processo de aprendizado acaba surgindo uma outra pessoa que nos fascina, que nos encanta, e acabamos por nos envolver com a pessoa, admitindo daí a possibilidade de reconstrução da família. Então, após sair de um casamento, dar algum tempo. Todos os psicólogos recomendam que se dê algum tempo, não se saia de imediato do deserto e se corra para o cântaro de água. Corremos o risco ou de nos engasgar com a água ou de quebrar o cântaro de água. Precisamos sair do deserto sedentos de afeto e começar a raciocinar que estamos saindo de uma experiência afetiva que não deu certo e desejamos nos projetar para outra. Mas para isso é preciso dar um tempo ao tempo a fim de cicatrizar as próprias feridas emocionais. Mas é muito importante que o respeito e o sentimento bom de afeto continue, não é, Marcel? Principalmente porque o casamento acaba, mas os filhos não é? A família não. Porque tudo isso, uma separação, envolve família, não é? Entendo perfeitamente de que se eu constituir uma família que teve filhos, esses filhos têm avós, esses filhos têm tios, do lado materno e do lado paterno. E não me será lícito promover o que a lei brasileira definiu como alienação parental, que é aquela possibilidade em que eu jogo meus filhos contra o outro cônjuge. E passo a dizer, por exemplo, que a mãe de vocês é alucinada, a avó de vocês é uma louca. E meus filhos acabam tendo a ideia de que o lado paterno é degenerado, o lado materno é degenerado. Então eu devo ter o equilíbrio de que acabei o casamento, ou ela acabou, ou acabamos. Mas se já há filhos, eles têm o direito de conviver com os dois cônjuges, agora separados. Eles têm o direito de conviver com os avós, com os tios, de ambos os lados parentais, para continuarem tendo uma referência de família. E com aquele cônjuge da qual me separei, eu devo ter o máximo de respeito, para que quando encontrá-la ou encontrar, admitir perfeitamente que ela pode estar com um novo companheiro e eu com uma nova companheira, porque estamos num país de liberdades democráticas e estamos num regime em que as pessoas têm direito de dispor das suas vidas como melhor lhes pareça. Ainda sobre este assunto, nós recebemos através de e-mail uma pergunta da telespectadora Silvana, da cidade de Paissandu, quando ela perguntou se quando o casal se separa, tem que voltar juntos na próxima reencarnação. Não necessariamente. Muitas vezes, quando um casamento numa reencarnação chega ao final, acabou a dívida, pelo divórcio ou pela morte. Portanto, eu não tenho mais necessariamente que voltar em outro casamento com aquela pessoa. Se ainda tiver resíduo de algum vínculo que não ficou bem resolvido, podemos voltar como irmãos, como patrão e empregado, como soldado e general no quartel, como vizinhos, como pessoas que vão se tolerar agora em outra reencarnação num ambiente próximo, não necessariamente desenvolvendo laços de afetividade dentro do matrimônio. Então, fiquemos tranquilos, porque nem sempre o laço se repete na existência seguinte, porque há muitas variantes na reencarnação. Por isso a importância de não ficar questões pendentes de afeto, né, Marcel? Como você bem colocou na outra questão. Que, aliás, tem um livro muito bom, não é, Marcel? Ditado pelo Espírito Camilo através da psicografia de Raul Teixeira, que nós recomendamos a todos que leiam e conheçam este livro. Mas, Marcel, um grande desafio dos pais, né, é a orientação dos filhos.
Os nossos filhos, nós sabemos que estão expostos aos apelos da sociedade moderna. Como agir para que os nossos filhos não cedam a esses convites do mundo? Não só o Espírito Camilo escreveu esse excelente livro que já foi anunciado, Desafios da Vida Familiar, mas oportunamente tivemos a ocasião de presenciar o lançamento de 2 obras extraordinárias, Adolescência e Vida, e também Constelação Familiar, ambos ditados pelo Espírito Joana de Ângeles, pelo médium que ele é habitual, o nosso Divaldo Pereira Franco. E nos 3 livros, os nobres benfeitores recomendam sempre que haja diálogo em família. É fundamental restabelecermos o diálogo em família, aquele diálogo na base da orientação, em que os pais se preocupam com a chegada dos filhos à vida social. Porque o primeiro núcleo que os filhos encontram na Terra quando se reencarna é o núcleo da família. Mas logo depois, em tenra idade, eles serão projetados na escola, é um outro núcleo. Depois eles vão para a rua, eles vão para o shopping, eles vão para as brincadeiras, eles vão se relacionar com terceiros. Portanto, há vários núcleos de convivência social e nós precisamos preparar os nossos filhos para um convívio respeitoso neste ambiente. Então é fundamental resgatar o diálogo. E quando ele está alicerçado na doutrina espírita, melhor ainda, porque nós não estamos vendo apenas o convívio no mundo, vamos prepará-los também para viver bem e morrerem bem. Porque a vida material é uma etapa de aprendizado, onde toda pessoa pela terra é passageiro, menos o motorista e o cobrador, como dizemos na Bahia. Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Então é fundamental que preparemos nossos filhos para a aventura no mundo, para que eles tenham consciência de que a vida começa no berço, a vida física termina no túmulo, mas ela vem antes do berço e vai depois do túmulo. E nós podemos dizer que a vivência em família é uma preparação para a instalação da fraternidade universal? Não tenho dúvida quanto a isso. Será no cadinho da família, na constelação familiar, onde eu vou experimentar nesta praia pequena os primeiros entrechoques, os conflitos com pessoas diferentes. Meus irmãos, meus pais, tios, avós, primos, vizinhos. Porque lá fora a parada vai ser dura. Porque lá fora eu vou encontrar pessoas que talvez não me compreendam. Pessoas que vão reagir. Enquanto dentro de casa, muitas vezes, eu vou encontrar amorosidade, acolhimento para os meus erros. E lá fora eu vou encontrar pessoas agressivas, pessoas truculentas. E vou sentir saudade daquele ambiente familiar que me acolhia. Então é fundamental que eu use bem a família como uma escola preparatória para a convivência no mar alto e na praia dilatada dos embates humanos. Um aspecto muito importante a ser analisado é o da religião. Qual é a importância da família adotar, dela ter uma religião? Considero de fundamental importância de que uma família adote qualquer religião que seja nobre, que seja digna, e todas, na sua essência, o são. Então, se eu sou evangélico, devo levar meus filhos ao templo, ensiná-los a manusear a Bíblia com infinita reverência e carinho, para que eles vejam ali os ensinamentos de Jesus e a mensagem cristã. Se eu sou católico, levar meus filhos à missa, levar meus filhos à ação dominical, à escola dominical, para que eles pouco a pouco vão aprendendo o valor que a igreja teve na história e tem como sustentáculo da fé cristã. Na doutrina espírita, levarei meus filhos para a evangelização. Se eu sou de matriz africana, introduzirei eles nos cultos que são realizados no terreiro e assim sucessivamente com todas as doutrinas. O que eu não posso é deixar que meus filhos fiquem com 18 anos para depois escolherem que religião eles vão seguir. Pode ser que até lá o crack, o traficante, a boca de fumo, faça esse trabalho antes e adote meu filho antes que eu o ensine a ser um cidadão nobre. Então, o que queremos dizer? Pode ser que você não dê a seu filho religião, que é rótulo, mas você tem o dever como pai e mãe de dar pelo menos princípios religiosos a seu filho. Os espíritas temos a prática do estudo do Evangelho no lar, que é uma reunião semanal, né?
onde a família se reúne em torno do Evangelho. Você poderia nos falar sobre a importância desta prática? É de fundamental importância para a coesão da família, porque se eu consigo tirar todas as noites de uma semana para assistir uma novela e fico 1h30 na frente do televisor assistindo uma tragédia, esses adultérios no eixo Rio e São Paulo que ninguém aguenta mais, essa lama de pessoas que se atiram vorazes umas em busca das outras, e eu saio amargurado de cada capítulo. Por que é que eu não posso, uma vez por semana, desligar todos os meios midiáticos dentro de casa, a internet, o computador, o smartphone, o celular, o WhatsApp, o Facebook, e durante 1 hora, durante 40 minutos, eu reuni a família na mesa para abrir o Evangelho, ler, comungar alguns instantes de um diálogo saudável, ver à luz do Evangelho de Jesus os problemas da família e deixar que as lágrimas ali sejam vazadas, que possamos resolver as nossas diferenças no clima do diálogo. Então nós recomendamos como de suma importância que a família faça uma pausa pelo menos uma vez por semana para receber Jesus como convidado, porque ele está batendo na porta de muita gente e a porta permanece fechada, porque o povo ou está nos telejornais, nas novelas ou então no futebol. E é muito comum as pessoas, muitos não têm até consciência, outros não pensam nisso, da proteção espiritual que nós temos em nosso lar, não é? Existem espíritos que se vinculam a mim enquanto pessoa, são os meus guias espirituais. As famílias têm os guias familiares. Allan Kardec coloca isso com total beleza no livro dos Espíritos. Há guias espirituais da cidade, há guias espirituais dos países. Então, no momento que eu faço o culto do Evangelho no lar, fixando um dia na semana e um horário fixo, esses espíritos também se agendam junto comigo. E naquele horário, naquele dia, eles comparecem em grande número. Eu posso estar numa mesa com minha mulher e 2 filhos. Encarnados, somos 4. E pode ser que a minha casa, naquele instante, esteja recebendo 40 pessoas, 10 vezes mais. São espíritos vinculados àquele grupo que está ali reencarnado, que acorre àquele culto para prestar favores, para nos auxiliar em doença, magnetiza uma água, auxilia algum problema físico, inspira solução. E eu posso encontrar alternativa nesse momento em que acolho Jesus como sublime peregrino para passar aquela noite em meu lar. Como é bom, né? Esta visão que a doutrina espírita nos dá, desta proteção, deste amparo que nós temos, é muito consoladora, né? É fundamental e é importante que façamos o nosso lar, nossa fortaleza. Então, se eu puder, uma vez por semana, abrir a casa para Jesus, ela deixa de ser casa, ela passa a ser um lar. E Ele faz morada aquela noite, enchendo minha vida de beleza e de plenitude. Muito obrigada, Marcel, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada por todas essas reflexões que você nos proporcionou. Nossos votos de muita paz. A todos vocês também desejamos uma semana muito feliz e muita paz a todos.